Louvado seja Deus por tudo que nós já vimos e já ouvimos aqui nessa manhã. E louvado seja Deus pela sua presença aqui entre nós. E também por você que impossibilitado ou impossibilitada de estar aqui, nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus possa estender sua misericórdia a todos nós indistintamente. No mundo, mas não do mundo. É a mensagem que nós temos para essa manhã, parte 2. Apresentamos a primeira parte dessa mensagem há uns 3 sábados atrás e queremos hoje dar continuidade. Mas eu peço a todos que me acompanhem numa curta prece antes de prosseguirmos. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo que já aconteceu aqui e pelo que acontecerá. Que o Teu Espírito se mova entre nós, tocando a minha mente, os meus lábios e os corações, tanto o meu quanto de todos que aqui estão e dos que nos acompanham e dos que nos acompanharão através das redes sociais, a fim de que essa mensagem nos fale, em nome de Jesus. Amém. Quero, antes de prosseguir, lembrar a você que está nos visitando, que essa mensagem, ela é voltada, alguns detalhes dela, alguns aspectos dela estão dirigidos a algumas pessoas que já conhecem coisas da Bíblia que você não conhece, por isso que você não se sinta ferido ou ferida e que suas sensibilidades não sejam arranhadas, porque nós temos algumas coisas específicas aqui, alguns momentos dirigiremos a palavra a alguns que já conhecem o que está aqui, mas porventura não estejam vivendo. E se você não conhece, lembre-se que Paulo fala que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. A partir de hoje você já estará conhecendo e aí, claro, sua responsabilidade perante Deus aumenta, assim como a minha aumenta cada vez que eu conheço um pouco mais. O texto para início de nossas considerações é Romanos capítulo 12, versículo 2. Se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, e antes de eu seguir novamente, eu queria pedir a você que me ajude fazendo um rápido cálculo. Alguns, quando termina o sermão, dizem assim: puxa, mas o sermão hoje demorou. Eu vou te pedir para você depois fazer o seguinte: vai até o seu celular, ele te dá a informação de quanto tempo você usou nessa semana nas redes sociais, quanto tempo você usou na sua conexão, e aí você soma aquelas horas. E eu te peço, pode dividi-las por 2 e pode ter certeza que eu não vou falar nem a metade do que você usou nas redes sociais. Portanto, estaremos ainda com crédito perante você com toda certeza. Romanos capítulo 12, versículo 2. Na Bíblia que eu tenho em mãos, e eu coloquei o texto na tela para você acompanhar, você que porventura não trouxe sua Bíblia por alguma razão, e eu o aconselho a sempre trazer, sempre anotar, sempre riscar, sublinhar sua Bíblia. Diz aí, e não vos, qual a palavra que vem agora? Não vos conformeis com este mundo, mas, qual é a próxima palavra? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita, uma outra versão diz santa vontade de Deus. Sabem, alguns versos eu gosto de comparar com a versão linguagem de hoje, e eu fui comparar esse texto porque alguns textos ficam um pouco mais claros, lidos na versão linguagem de hoje. Quando o assunto é profecia, quando o assunto é doutrina, nem sempre a tradução facilitada ajuda, mas em alguns momentos é interessante. Veja como diz esse verso na linguagem de hoje. Lá diz assim, olha só: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Irmãos, desde o ano 2009, a Igreja Adventista iniciou um projeto muito interessante a nível mundial e que tem sido uma bênção. É um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, intitulado Quebrando o Silêncio.
E eu tenho achado interessante esse projeto, muito bom. E pensando em quebrando o silêncio, eu fiquei refletindo e disse, existem algumas outras áreas na igreja acerca das quais eu penso, é hora também de nós quebrarmos o silêncio. Áreas como a música. Tem muita igreja por aí fazendo música mais ao estilo do mundo do que ao estilo cristão. Mais para agradar o homem do que para agradar a Deus. Música mais antropocêntrica do que cristocêntrica, teocêntrica. Uma outra área que eu acho que nós temos que quebrar o silêncio é até mesmo na liturgia. Tem havido algumas alterações por aí, não aqui, graças a Deus. Uma outra área também é no vestuário. Tem havido silêncio nessa área, às vezes por muito tempo. E aos poucos nós começamos a nos vestir como o povo lá fora veste. Começamos a achar que não há nada demais em nos vestirmos de tal e tal maneira. Acontece, queridos, que Deus estabelece na sua palavra um dress code, um código de vestimenta para suas filhas, para seus filhos também. Eu já mencionei aqui antes, se você quiser ver um código de vestimenta rigorosíssimo, visite a prisão de segurança máxima de Plymouth, e você verá. Você, quando chega em Plymouth para visitar um prisioneiro, e olha que na maioria dos casos você vai ficar de um lado de um vidro dessa espessura, ele do outro lado, e você falará com ele por um telefone. Você nem vai estar exposto ou exposta, mas ali tem uma lista enorme. Como deve se vestir uma mulher para entrar na prisão para visitar um preso. E lá diz, se sua saia estiver transparente, você não entra. Se o seu decote estiver acentuado, você não entra. Sem manga, você não entra. Se o corte do seu vestido lateral, ou atrás, ou na frente, estiver muito grande, você não entra. E assim vai. É bem rigoroso, irmãos. É bem rigoroso para visitar um preso em Plymouth. Mas é uma área acerca do qual acho que nós precisamos quebrar o silêncio. A outra tem a ver com as joias. Graças a Deus, novamente, não é um problema nessa igreja, mas eu tenho ido a igrejas onde eu já vejo aqui e acolá uma irmãzinha com um colarzinho fininho no pescoço, um brinquinho pequenininho na orelha e dizem, não tem nada demais. Será? Você verá hoje, nós veremos na Bíblia o que Deus diz a respeito, o que dizer das pinturas. Pouco a pouco, queridos, nós estamos nos cansando de ser diferentes, estamos começando a nos parecer com as filhas dos homens, porque a Bíblia faz a diferença, a Bíblia menciona as filhas de Deus e as filhas dos homens. Deus tem o seu povo nessa terra e nós temos que ser diferentes. Outro dia eu li um pensamento, irmãos, que foi como um nocaute em mim, pastor. Olha o que dizia esse pensamento. As ovelhas têm sofrido mais pela covardia e apatia dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Boy, doeu. E o pior é que é verdade. É verdade. As ovelhas estão sofrendo mais pela covardia e apatia dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Irmãos, eu penso que é hora de nós acordarmos. Há 40 anos atrás, eu iniciava meu ministério. E há 40 anos atrás, na união onde eu trabalhava, há 40 anos, foi lançado um projeto a nível de união. Assim como mencionamos há pouco o projeto aí, Quebrando o Silêncio, naquele então foi lançado um projeto intitulado Volta às Origens. Irmãos, há 40 anos atrás, a igreja se via em necessidade de voltar às origens. Imagina hoje. Sabem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que poderá despertar a animosidade de alguns. E é um assunto que, por despertar a animosidade de muitos, tem sido ausente dos nossos púlpitos.
porque nós pastores não queremos nos indispor com ninguém. Então, quando é um assunto que vai mexer nas sensibilidades das pessoas, nós temos nos acovardado, como disse o pensamento aí. E isso tem feito as ovelhas sofrerem. Amados, mencionamos aqui recentemente, quando Jesus voltar, Apocalipse nos fala da igreja de Laodiceia como composta de 3 grupos, estão lembrados? Quem lembra dos 3? Frio, morno e quente. Quando Jesus voltar, os quentes vão ouvir Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Os frios vão ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os mornos vão ouvir Jesus dizer: nunca vos conheci. Duro, hein? Então, amados, eu penso que é hora de nós apertarmos o cinto. Por esse assunto ser um assunto que, como eu disse, mexe nas sensibilidades e faz com que alguns, desperta a animosidade de alguns, a gente prefere não falar nada, fazer de conta que não está vendo nada, porque não ouviu nada, enfim. Mas, amados, esse não pode ser o nosso approach. Numa de suas obras, a obra Fedro, Platão, ele ilustra a alma humana como uma carruagem. Só que essa carruagem tem 2 cavalos puxando-a. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Eu me lembro que eu já mencionei isso aqui no passado. Um cavalo puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. E assim diz Platão, é a alma humana. Acontece que, irmãos, que o apóstolo São Paulo apresenta esse quadro de maneira semelhante em Gálatas 5,17, eu até mencionei hoje na nossa classe da escola sabatina. Paulo diz: porque a carne cobiça contra, quem lembra? Contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja os 2 cavalos aí, carne e Espírito. Quando você chega em Romanos 7, Paulo descrevendo a sua e também a nossa luta espiritual, Paulo fala ali em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, acho que no verso 15 ele diz, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Quando ele chega no verso 24, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sim, amados, aí está a luta. E usando a ilustração da carruagem dada por Platão, essa carruagem sempre irá na direção onde o cavalo é mais forte. A minha pergunta é, qual desses 2 cavalos, natureza espiritual, natureza carnal, é mais forte em sua vida? Na minha vida. A nossa vida, a direção que a nossa carruagem segue, revela isso de maneira bem clara. É impossível sentirmos prazer nas coisas espirituais quando nós alimentamos o tempo inteiro nossa natureza com as coisas da carne. Porque muita gente hoje chega na igreja e quer um louvor mais agitado, com uma bateria, e papapá. Por quê? Porque passa a semana ouvindo rock, alimentando a natureza carnal. Aí quando chega sábado, quer que a gente também ofereça esse lixo. Aqui não oferecemos isso. Se você está à procura disso, vá lá na discoteca, ali na esquina, é lá seu lugar, não é aqui. Lá é o lugar dessa música, aqui não. Porque o diabo, irmãos, não está preocupado muito com a letra da música, não. O diabo, o que interessa a ele mais é o ritmo. Porque ele sabe que quando no ritmo, ele te embala, tira você do seu ponto de equilíbrio, e aí você está vulnerável para qualquer coisa que ele queira meter na sua cabeça. É assim que fazem na música rock. Então, nós cuidamos com o ritmo da música que é tocada aqui, irmãos. Um ritmo batucado tira você do seu ponto de equilíbrio. Por que as igrejas evangélicas exploram o volume alto? Os pastores falam gritando, o volume é muito alto, a música é batucada, o louvor é gritado, a oração é gritada para tirar você do seu ponto de equilíbrio e te tornar vulnerável para fazerem de você o que querem. Aqui não. Paulo nos manda oferecer a Deus um culto racional, não emocional.
Às vezes alguns dizem, eu achei tão morto. Morto é cemitério, meu amigo. Aqui é do jeito que Deus pede. Não é do jeito que o diabo gosta. Então nós temos, irmãos, que cuidar. Paulo fala em Efésios 6:12, que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades do mal, irmãos. Sim, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, em toda a Bíblia, nós encontramos só duas direções. Ou vamos para a direita, ou vamos para a esquerda. Em toda a Bíblia, não tem uma terceira opção. Ou você vai para frente, ou vai para trás. Ou vai para cima, ou vai para baixo. Nosso texto inicial também colocou bem claro diante de nós, só temos duas opções. Estão lembrados quais são? Conformar ou transformar. Você só tem essas duas opções, eu só tenho essas duas opções. Então as duas opções estão oferecidas, as duas direções estão sugeridas. Cabe a você e a mim escolher, decidir nessa manhã que rumo eu vou seguir. Vou eu me transformar ou vou me conformar? Depende de você, depende de mim. Eu creio que todos concordamos, queridos, que Jesus está às portas. Quantos creem nisso sinceramente? Posso ver a mão? Amém, irmãos, todo mundo aqui crê nisso, eu também. Mas a minha pergunta é, estamos vivendo como quem crê nisso de verdade? Irmãos, quando a gente lê a parábola das 10 virgens, onde se evidenciou o problema daquelas 10 virgens? Quando foi que o problema ficou evidente, ficou claro? Quando? Com a demora. Na medida em que elas tiveram que esperar, a espera revelou quem era quem. A espera revelou quem tinha azeite e quem não tinha. A espera revelou quem estava preparado e quem não estava. A espera. Irmãos, nós estamos também num período de espera. Como igreja, nós estamos vivenciando um problema semelhante ao daquelas 10 virgens, porque há 160 anos, como igreja, nós pregamos a iminente, a breve volta de Jesus. Há 160 anos, e durante esse período nós temos cantado, breve virá, breve virá. Mas a pergunta é, temos vivido como quem crê nisso? Na medida em que essa promessa não se concretiza, irmãos, eu estou nessa igreja há 64 anos, desde que nasci. E eu observo que na medida em que essa promessa não se concretiza, parece que nossos ânimos estão enfraquecendo. Nossa esperança parece estar se empalidecendo. Na medida em que esperamos, dá a impressão de que o pavio de nossas lâmpadas está se apagando, meus irmãos. Nosso estoque de azeite está acabando. O que é que está acontecendo com essa igreja? No passado, os jovens e adultos dessa igreja, especialmente os desbravadores, se cumprimentavam dizendo, Maranata. E quando um jovem, algum adventista dizia para o outro, Maranata, o outro respondia com o significado da palavra, o Senhor logo vem. Tamanho era o vigor, a crença nessa realidade. Acontece que com o passar do tempo, essa saudação tão sublime se transformou num jargão comum e hoje até já desapareceu. Nós tínhamos até um hino no nosso hinário antigo, era número 146, que dizia, Maranata sempre é do cristão. Estão lembrados? Eu não entendo por que nesse novo hinário esse hino não está. Irmãos, me lembro da frequência e da convicção, do entusiasmo com que os pregadores nos tempos da minha infância pregavam sobre a volta de Jesus. Eu me lembro, irmãos, que nós vivíamos como quem cria nisso. Naquele tempo, a igreja e o mundo eram bem separados, distintamente separados, porque a ênfase nessa mensagem era constante. E eu me lembro, queridos, o tema da volta de Jesus ocupava preeminente importância nas nossas pregações. Hoje, estamos falando de tanta coisa, menos desse assunto.
Aquele era um tempo, irmãos, em que nós não nos envergonhávamos de ser quem éramos. Aqueles eram os tempos em que nós não nos intimidávamos de pregar aquilo em que críamos. Não nos acanhávamos de viver o que pregávamos. Irmãos, aqueles foram tempos em que se dizia de um adventista, as pessoas diziam, olha, um adventista pode ser reconhecido de longe. Diziam isso de nós antigamente. A pergunta é, e hoje? E hoje? Eu já preguei em igrejas, irmãos, em que a saída, eu me despedindo do público, eu apertei a mão de uma irmã e disse, foi um prazer tê-la tido conosco, volte mais vezes. Ela disse, não, eu sou membro aqui. Eu falei, o quê? A aparência pessoal dela me confundiu. Eu digo, o negócio está ruim. Irmãos, um adventista no passado era reconhecido de longe. Uma moça adventista, era reconhecida e respeitada. Todo mundo dizia, opa, isso aí é adventista, é outro nível. Um rapaz adventista, uau, era outro nível. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Me deixem saber, se vocês sabem, me ajudem. Porque, irmãos, as coisas têm mudado muito. A nível pessoal e coletivo, nós estamos vivendo num estágio que o doutor Amin Rodor coloca assim. Outro dia o doutor Amin Rodor falou algo, mas antes de chegar lá eu quero lembrar, no passado, irmãos, no passado nós fazíamos história. Depois, irmãos, nós passamos a contar história. E olha, se nós não cuidarmos, nós acabaremos virando história. Irmãos, Dr. Amin Rodor costuma dizer que o pior estágio na vida de uma pessoa é quando Deus não tem mais nada a dizer a ela. E parece que nós estamos vivendo esse estágio, a nível pessoal e a nível coletivo. Nós estamos vivendo num estágio, irmãos, que eu chamo de um estágio de cinismo espiritual. A gente faz de conta. A gente faz de conta. Quando a gente está aqui dentro, a gente é uma coisa. Quando a gente sai daí fora, a gente camufla. Nós não estamos em tempos de viver fazendo de conta, irmãos. Temos que acabar com o cinismo espiritual. Se não quiserem acabar lá fora, que acabemos aqui dentro. Amém? Se aqui dentro você não quiser que eu acabe na minha vida e que cada um de nós tome essa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque às vezes eu escuto essa conversa fiada, pastor, mas está todo mundo fazendo, todo mundo, vírgula. Elias também um dia pensou assim, Deus disse, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus sempre teve, Deus tem e Deus sempre terá os seus fiéis. Você não está aí para seguir a multidão, Deus te criou com livre-arbítrio, cabe a você usá-lo. Hoje, irmãos, o assim diz o Senhor está sendo substituído, infelizmente, por vozes sem nenhuma significância, sem nenhuma relevância, sem nenhuma importância. Nós estamos seguindo hoje a indivíduos, ao invés de seguirmos ao Senhor. Estamos vivendo na era da comunicação, avolumada, acelerada e massificada. As redes sociais estão aí disputando nossa mente, disputando nossa atenção, visando, irmãos, ditar nossa conduta, desviar-nos o foco e inverter nossas prioridades. Irmãos queridos, lamentavelmente é isso que está acontecendo. E aqueles que não se cuidarem se tornarão marionetes nas mãos dos influenciadores das redes sociais. Tem muita gente virando marionete nas mãos dos influenciadores das redes sociais, comprando o que eles mandam comprar, comendo o que eles mandam comer, fazendo o que eles mandam fazer, usando o que eles mandam usar, aceitando o que eles mandam aceitar, rejeitando o que eles mandam rejeitar, enfim, vivendo como eles mandam viver. Sabe, irmãos, quando alguém não pensa por si mesmo, outro alguém vai fazer isso por ele. Se você e eu não pensarmos por nós mesmos, alguém vai pensar por nós. Se você e eu não decidirmos por nós mesmos, alguém vai decidir por nós.
E as redes sociais têm roubado das pessoas, dentre outras coisas, a sua capacidade de pensar e agir por si mesmas. Serem o que elas são. Nós estamos nos tornando, irmãos, como papel carbono, copiando tudo, imitando tudo. Nascemos originais, morremos cópias. Que tristeza! E aí entra, inclusive, a importância da verdadeira educação. Por isso, irmãos, nós temos insistido aqui para colocarmos nossos filhos na escola adventista. Olha o que Ellen White fala da verdadeira educação. Ela diz: cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador. Olha só isso. A individualidade. A faculdade esta de pensar e agir. É obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Esse é o propósito da educação adventista, da verdadeira educação. Em geral, quando nós nos tornamos seguidores de alguém, irmãos, nós temos a tendência de seguir mais as suas fraquezas do que as suas virtudes. Temos a tendência de copiar mais os seus erros do que seus acertos. A nossa mensagem de hoje, como os senhores puderam ver, tem como título: No mundo, mas não do mundo. Alguém acertadamente disse que Jesus colocou a sua igreja no mundo e o diabo não tem feito outra coisa senão tentar colocar o mundo na igreja. E como o pastor dessa igreja repousa sobre meus ombros, irmãos, a mesma responsabilidade que eu vejo repousava sobre os ombros de Paulo. Responsabilidade essa que Paulo apresenta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, onde Paulo diz: olha, e eu faço minhas as palavras de Paulo, estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, essa era a preocupação de Paulo com sua igreja, essa é a minha preocupação com a minha igreja. Veja o que nós lemos no livro Mensagens aos Jovens. Mensagens aos Jovens, na página 356, diz assim: vemos ganhar decidido terreno na igreja um mal condenado pela palavra de Deus. Qual é o dever dos que se acham em autoridade a esse respeito? Ela pergunta e segue. Será a influência da igreja a que lhe cumpre exercer, enquanto muitos de seus membros obedecem aos ditames da moda, de preferência à vontade de Deus, claramente expressa? Essas coisas trazem desgosto e perplexidade aos que têm o cuidado da igreja de Deus. Não refletirão, ela pergunta, minhas irmãs em Cristo, por si mesmas, sinceramente e com oração, acerca desse assunto? Não buscarão guiar-se pela palavra de Deus? Irmãos, nós hoje estamos nos deixando guiar pelo que diz o mundo, pelas redes sociais, como eu disse, pelas novelas, pelos filmes, por Hollywood, ao invés de nos deixar guiar pela palavra de Deus. Eu penso que o melhor texto na sequência seria 1 Coríntios 10, 23, porque alguns dizem assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. É verdade, a vida é sua e você faz o que você quiser, mas eu quero te lembrar uma coisa: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, é verdade, mas nem todas me edificam, nem todas contribuem para a minha salvação, nem todas me aproximam de Deus. Então cabe a mim decidir. Um outro texto eu gosto muito dele, é Gálatas 5, versículo 13. Olha só o que Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, ele diz, não useis então da liberdade para dar lugar à carne.
Tenhamos isso em mente, irmãos, quando nós ponderarmos sobre nosso estilo de vida. O Dr. Bacchiok, um dos maiores fenômenos da teologia adventista, hoje falecido lamentavelmente, ele, no seu livro Christian Dress and Adornment, ele diz que nós usamos o que amamos e amamos o que usamos. Por que você não resiste àquele esmalte? Por quê? Porque você ama aquilo. Por que você não resiste a certas coisas? Porque você ama aquilo. Geralmente é isso aí. A gente usa o que ama e ama o que usa. Mas, amados, é hora de nós refletirmos, porque quando eu observo que na Bíblia o uso de joias e pinturas está quase que invariavelmente associado a pelo menos 4 coisas. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Se você olhar na Bíblia, geralmente pinturas e joias estão associadas à apostasia, estão associadas à sedução, estão associadas à idolatria, estão associadas à prostituição. Quando uma mulher passa o batom vermelho nos seus lábios, ela está querendo seduzir alguém. Isso é um símbolo de sedução, e você sabe que é. A minha pergunta é, quando você se veste, em quem você está pensando na hora que você está se vestindo? Na hora que você escolheu aquele vestido, você escolheu pensando em quem? Honestamente. Estava pensando em Deus? Estava pensando no seu maridão? Ou estava pensando em quem? Quando você bota aquela coisa na sua unha, nos seus lábios, você está pensando em quem? Quem é que você quer, no fundo, dar uma fisgadinha, provocar? Honestamente. Quando você põe aquela saia curta, porque a criadora da minissaia, eu já disse aqui, a criadora da minissaia disse que o objetivo dela ao criar a minissaia foi sexo. Perguntaram a ela, a revista Newsweek fez uma entrevista, quando uma mulher bota uma saia, uma minissaia, qual é a mensagem que ela está passando? A criadora da minissaia respondeu, I am available for sex. Eu estou disponível para o sexo. Você entende por que uma filha de Deus não usa saia curta? Entende. Mas tá bom, você bota a saia lá embaixo, mas bota aquele negócio colado, uma roupa aí dessas de, parece... malha, e você veste, e aquela roupa mostra cada curva do seu corpo. Eu sei que você se olha no espelho antes de sair de casa, e você vê o volume exagerado, e a pergunta continua sendo, em quem você está pensando? Irmãs, e vocês também, amados irmãos, nós homens também, porque os homens hoje estão acostumando a botar umas roupinhas apertadinhas, para mostrar o que não tem, impressionar quem não deve, para fazer o que é pecado. Eu não entendo. Por quê, irmãos? Em quem você pensa, em quem eu penso, quando eu visto minha roupa? Já vai nos ajudar bastante a ter um critério. Alguns rápidos exemplos do que eu estou falando aí, irmãos. Por exemplo, joias e apostasia. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 33, versículos de 1 a 6, de novo... Eu gosto muito de ler esse texto na versão linguagem de hoje, porque a linguagem da Almeida usa a palavra atavios. E tá certa a tradução atavios, mas a mesma tradução aplica-se a joias, ou seja, também está certa a palavra joias. Então, a palavra joias, eu acho que ela é mais... comum a nós do que atavios. Muita gente lê atavio e diz, não sei nem o que é isso, será que é bom para comer? Entende? Mas atavio quer dizer adereço, enfeite, joia. E por isso eu botei o texto na tela, na linguagem de hoje. Leia com calma aí na sua Bíblia, sublinhe, porque, irmãos, eu poderia ler só esse verso, fechar e eu diria, a mensagem está dada. Mas a gente vai dar ainda alguns outros exemplos. Veja esse. Deus vinha guiando o povo de Israel até ali. Só que o povo se apostatou. O povo havia abraçado a idolatria e a apostasia.
E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Agora veja, Deus diz, até ali Deus vinha guiando-os. Agora Deus diz: eu mandarei um anjo para guiar você. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, o que é que Deus diz? Eu não irei. Porque vocês são um povo teimoso. E eu poderia destruir vocês no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, o que eles fizeram, irmãos? Começaram a chorar. E ninguém usou as suas joias. E o texto segue. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Segunda vez que Deus chama eles de teimosos. Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse apenas por um momento, eu os destruiria completamente. Agora, Deus está falando, irmãos, agora, tirem as suas joias, e eu vou resolver o que vou fazer com vocês. E o texto segue dizendo, assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Disse eu que aqui poderíamos dar um ponto final e encerrar. Eu não sei se você precisa de mais. Qual é a essência do que nós acabamos de ler, irmãos? Joia está dentro, Deus está fora. Deus disse: você quer ficar com as joias? Fique, eu não estou mais com você. Simples, simples assim. Moisés disse: Senhor, peraí, Senhor, não faça isso com a gente não. Se o Senhor não for com a gente não sai daqui. É a tua presença entre nós que nos faz ser o povo que somos. Deus disse: mas com joia eu não vou não, eu estou fora. Moisés: não, Senhor, peraí. E Deus mesmo disse: tira as joias que eu vou ver o que faço. Então, irmãos, eu não sei por que muita gente ainda fica, eu não sei. Não tem, irmãos, não tem esse negócio de, Deus não deixa margem para lusco-fusco, Deus não deixa anuviada a coisa. Com Deus, irmãos, é como no frana crioula, é pão, pão, queijo, queijo. Com Deus é sim, sim, não, não, não tem meias conversas. E o texto fala por si mesmo, irmãos. Vejam, agora, a pintura ligada com a sedução. Agora nós vamos até 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Aí, irmãos, eu digo aos senhores, no Velho Testamento tem uma mulher chamada Jezabel, que para mim ela é a personificação do mal. Jezabel era o capeta de saia. Eu assim vejo. E é interessante que em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, Jeú chega a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso, diz o texto bíblico. Então, o que Jezabel fez? O que ela fez? Pintou os olhos. Ela queria seduzir Jeú. Estamos falando de sedução. Pintou os olhos, penteou os cabelos. Uma outra versão diz, arrumou a cabeça. E pintou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Com aquele olhar de peixe morto, você imagina? Ela queria seduzir Jeú. Acontece, irmãos, que quando Jeú notou as intenções dela, ele olhou para cima e tinha 2 ou 3 eunucos lá em cima. E Jeú, diz o texto bíblico, olhou para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. E então ele disse: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Irmãos, eu acho que vale a pena a gente citar aqui o que diz o comentário bíblico adventista a esse respeito. Lá diz assim: pó e pintura não cobrem a corrupção do coração. E as sedas e cetins não escondem as feias manchas que o pecado faz na alma. Deus não vê o coração, ou Deus vê o coração e convida a um adornamento interno e não externo. Amém pelo seu amém, mesmo que fraquinho. Amém. Queridos, nós falamos que na Bíblia também as joias estão ligadas à idolatria. Claro que as joias são uma das mais fortes indicações da idolatria do eu. E após passar 1 década e meia sofrendo trapaças do seu sogro Jetro, Deus manda Jacó retornar à sua terra. Mas quando no caminho Deus dá a Jacó uma ordem:
ele deveria ir a Betel adorá-lo. Isso está em Gênesis 35, versículos de 1 a 4. Notem, Jacó vinha com sua família, com seu povo, retornando para a sua terra de origem. E agora Deus diz: Jacó, faz uma pausa, vá até Betel me adorar. Agora vejam o que acontece, irmãos. Diz o texto: disse Deus a Jacó: apronte-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. E então diz o texto que Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. E agora diz o texto que eles entregaram a ele as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Irmãos, joias associadas à idolatria. Jacó sabia que ele não poderia oferecer a Deus um culto enquanto seu povo tinha joias em si e escondidas em casa, ídolos em casa. Irmãos, escutem, amados. Alguns de nós estamos com muito lixo guardado em casa. Sim, você sabe do que eu estou falando. Lá em casa tem videogames que nunca deveriam ter entrado lá e estão destruindo seus filhos. Lá em casa tem filmes que você assiste que você nunca deveria ter, jamais deveria ter acessado. Hoje, né, tem o Netflix, ninguém nem mais compra, só paga uma taxinha e tem lá Netflix e outras versões do mal. Coisas que aparecem na sua tela que estão destruindo sua vida espiritual, destruindo sua família, com seu aval. Filmes que você assiste, músicas que você ouve. Irmãos, nós temos que ser radicais na nossa maneira de viver. Amém pelo amém que eu ouvi. Nosso problema hoje, irmãos, é que nós somos um bando de covardes. A gente quer ir para o céu de conversa fiada, a gente quer, mas também não quer. A gente quer ir para o céu, mas não quer largar o mundão. O que está acontecendo conosco, irmãos? Por que nós temos medo de ser o que somos? Por quê? Irmãos, chegará o tempo em que nossa vida estará em risco. E aí? Hoje muitos empalidecem quando um chefe ameaça te tirar o sábado e você diz: e agora como é que eu vou viver? E aí condescende, transgride. Irmãos, nós precisamos entender, as joias eram uma evidência clara de que aquele povo estava longe de Deus. E Deus diz: Jacó, você quer vir me adorar? Agora quer que sua adoração seja aceita? Joga fora tudo isso, desliga disso, tira isso. E Jacó, irmãos, não botou aquilo num saco e guardou para, vamos guardar a lembrança, afinal esse brinco quem me deu foi minha bisavó, esse colar quem me deu foi minha tataravó, então eu vou guardar aqui. Tem muitos que têm essa conversa fiada. Eu vou guardar aqui porque quem me deu foi... Guarde para você ver, o primeiro dia que você estiver deprimido espiritualmente, a primeira coisa que você faz, você bota tudo de volta. É como a Bíblia diz, é como o cão que volta ao seu vômito, é como a porca lavada que volta a volver-se na lama. Então por que guardar lama? Joga fora, enterra, põe um ponto final, sepulta e diz: acabou, morreu para mim. Eu estava esperando, morreu para mim, amém, porque tem que ser assim, irmãos. O nosso problema é que a gente está botando o capeta no colo e alisando a cabecinha dele, como se ele fosse um bicho de estimação. Não é não, não é não. A gente está alisando o pecado, irmãos, e depois ele nos morde, e a gente... É o quê? Você ficou alisando isso aí, guardando isso aí. Sabe, amados, vamos pegar o negócio com mais seriedade, queridos? Ali fala que o povo trocou de roupa. O doutor Bacchiocchi, ele inclusive no seu comentário, no livro que eu já mencionei, ele diz, a mudança de roupas aí sugere que eles não apenas puseram roupas limpas, como também apropriadas para um encontro com Deus. Irmãos, aqui eu poderia abrir um outro sermão
tem roupa apropriada para um encontro com Deus. Amém? Porque alguns irmãos por aí, eu vou a algumas igrejas, os rapazinhos estão lá na frente cantando, de calça jeans, rasgada, e todo mundo é jovem, né? É jovem, e porque é jovem pode esculhambar a casa de Deus? Que conversa é essa? Tem roupa apropriada para você ir à igreja. Não se vai à igreja com a roupa que se vai ao shopping center. Eu, quando vou ao shopping center, eu boto jeans. Se um dia você me achar no shopping de jeans, não escandaliza não. É minha roupa de ir no shopping center. Eu boto jeans, boto uma t-shirt. Mas aqui não. Aqui eu não posso entrar de jeans e t-shirt. E ainda há quem diga, para Deus o que importa é o coração. Eu sei, amigão, mas acontece que a minha roupa revela muito do que eu tenho no coração. A minha roupa revela o descaso que eu tenho para com Deus. É por isso, irmãos, que alguns dizem, por que são sempre os mesmos que vêm à frente? Irmãos, a gente até está procurando mais gente qualificada, porque para vir aqui tem que ser qualificado. Não é que tem que ser os mesmos, tem que ser os qualificados. Não está qualificado, não vem. De vez em quando alguém diz, por que não deixa eu ir lá na frente? Amigão, olha para você. Eu já te visitei, a gente já conversou, mas você não muda. E quer ir lá na frente? Não vem não. Nós tivemos aqui sábado passado, irmãos, um incidente aqui, sábado à noite. Tivemos um grupo cantando aqui, e alguém que ia participar, nós dissemos, não vai participar. Na nossa igreja, não. E depois, a pessoa se achou no direito de vir tirar satisfação comigo. Por que eu não posso? Eu falei, você sabe da sua vida? Você sabe. Aqui você não entra ali, não. Mas não entra mesmo. Por onde aí deixar? Aí lá deixa, eu não respondo por lá, eu respondo por aqui. Aqui não. Agora, irmão, você acha que você fica bem na foto? Não fica, não. Mas fazer o quê? Tem que pegar o diabo pelo chifre, às vezes, irmão, pega. Mas nós não podemos condescender, porque eu vou ter que dar contas a Deus. Mas o tempo me obriga a avançar, irmãos, mas o que me satisfaz é saber que, também o Baquioque fala que eles também sabiam que suas joias, tanto quanto seus ídolos, se constituíam numa barreira para serem aceitos perante Deus. E por isso foi que Jacó sepultou tudo ali, irmãos. Bem, vamos falar agora sobre pinturas e adultério, ou prostituição. O profeta Ezequiel, ele apresenta duas meretrizes, uma delas chamada O-Olá e a outra chamada O-Olibá, em seu livro, e que representam Samaria e Jerusalém, respectivamente. E o povo de Deus, irmãos, havia se afastado do Senhor, todos sabemos, estavam mergulhados nos mais diversos tipos de prostituição espiritual possíveis e imagináveis. E em Ezequiel capítulo 23, versículos 37 a 41, Ezequiel coloca nessas palavras, ele diz assim, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram. Olha, estou falando de joias, pinturas e prostituição. Olha, duas vezes já ele menciona adultério. E até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isso me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado os seus filhos a seus ídolos, vinham a meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir homens de longe, aos quais foi enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, fizeste o quê? Te lavaste, que mais? Coloriste os teus olhos, e te ornastes de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Irmãos, esse é o quadro descrito por Ezequiel. Ainda em Jeremias, nós lemos no capítulo 4, versículo 30, agora, pois, ó assolada, por que te fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se em vão te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Amados, é por isso que Salomão fala em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, esse texto, eu acho que aqui está, ele diz, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amados, como diz aqui Paulo em Timóteo,
que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso. Traje decoroso, irmãos, é um traje que não fica mostrando cada curva do corpo para excitar os homens que são muito atraídos visualmente. Traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amados, alguém outro dia me fazia uma pergunta: pastor, e com relação a tatuagem e piercing, a Bíblia fala alguma coisa a respeito? Amados, eu achei interessante uma entrevista com o Ronaldo, jogador de futebol, mas eu respondi outro dia para uma pessoa com essas palavras. Eu dizia para essa pessoa: um tatuado pode tornar-se um adventista, mas um adventista não pode tornar-se um tatuado. E esse é o ponto. Todo tatuado é bem-vindo à igreja adventista, amém? Mas nenhum adventista é bem-vindo ao mundo da tatuagem. E há uma razão para isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com esse jogador aí, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o jogador português que os senhores conhecem. Ele é hoje o jogador mais bem pago do mundo futebolístico. O salário desse rapaz hoje é de 136 milhões de dólares por ano. E perguntaram a esse moço: por que você não se tatua como os jogadores fulano, Beltrano e Ciclano? Citaram vários nomes, até Neymar, o brasileiro. A resposta dele foi muito interessante. Ele disse assim: você já viu alguma vez uma Ferrari com bumper sticker? Com adesivo? Irmãos, ele citou a Ferrari talvez pelo seu valor de mercado. Essa Ferrari que vocês estão vendo aí é o modelo SF90 Spider, custa, como os senhores podem ver, mais de $500 mil. E o Cristiano Ronaldo citou a Ferrari como se fosse o exemplo máximo de algo valioso. Porém, irmãos, quando Paulo entra nesse assunto, Paulo não nos compara a uma Ferrari. Paulo nos diz que nós somos nosso valor é infinitamente superior a essa Ferrari aí ou qualquer outra. Paulo fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis que sois o que, irmãos? Uma Ferrari de Deus? Não, sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Vocês não sabem disso. Se alguém destruir o templo de Deus, o que Deus fará, irmãos? Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. Então, se uma Ferrari é suficiente para levar o Cristiano Ronaldo a não ter nenhuma tatuagem, imagina o templo de Deus, irmãos, que motivação infinitamente superior nós temos. Amados, qual é o jovem? E eu botei a Ferrari porque eu sei que os jovens valorizam muito a Ferrari, e eu pergunto: qual é o jovem que imaginaria ser bom senso alguém chegar e riscar uma Ferrari? Desenhar na Ferrari alguma coisa bonitinha, com uma ferramenta e dizer: olha, eu fiz ali em homenagem à minha esposa, eu risquei a foto dela, porque alguns fazem assim, bota a cruz, bota qualquer coisa para tentar justificar. Quem faria isso numa Ferrari? Tinha que ser louco, qualquer um diria: está doido. Agora, no templo do Espírito Santo, todo mundo acha normal. Não, é cool não, é loucura muito maior. Você entende? Irmãos, Levíticos 19, versículo 28, diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse costume, irmãos, começou com os pagãos em homenagem aos mortos. E referindo-se à tatuagem, o comentário bíblico adventista diz assim, que esse é um costume indigno do povo de Deus, pois tende a macular a imagem do Criador. Amém? É como se a gente estivesse dizendo para o Criador: o senhor não teve muito bom gosto não, aqui tinha que ter esse desenho, deixa eu botar aqui para ensinar o senhor como é que faz um ser humano mais bonito. Agora, irmãos, às vezes fico só pensando, essas ondas passam. Moda é um negócio que passa.
Às vezes vem a moda da boca de sino, né? Aquela calça com a boca grandona, depois volta, fica afinadinha, depois... Moda é assim, vai e vem, vai e vem. E eu fico olhando, irmãos, quando passar essa moda da tatuagem, como é que vai ser? Eu tenho visto alguns já envelhecidos que tatuaram na juventude. E aquela tatuagem murchando, irmãos, olha, fica um negócio horrível. Horrível. E o pior é que não tem jeito de tirar mais. Por que você faria isso em você? E o pior, irmãos, é que quem se tatua diz que é difícil ficar na primeira tatuagem. Quem faz a primeira, daí a pouco quer fazer uma segunda. E depois uma terceira, e uma maior. E assim vai. Tem indivíduos que têm um corpo totalmente tatuado. Não é para nós, queridos, mas não é mesmo. Eu penso que seria prudente, a essa altura, lermos de novo um texto que lemos há pouco, Gálatas 5,13. Porque, irmãos, vós fostes chamados à liberdade. Claro, você é livre. Mas não use sua liberdade para dar lugar à carne, amém? Use sua liberdade com sabedoria. Nós estamos vivendo no tempo do fim, irmãos. E observando a igreja, eu vejo que ao invés de nós apertarmos o cinto, irmãos, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos relaxando um pouco. E dias difíceis estão à nossa frente. A pergunta é, irmãos, muitos, ao invés de transformar, estão se conformando. E por isso, entre conformar e transformar, nós ficamos com transformar. Não podemos nos conformar com este mundo, irmãos. Na sua meditação, Encontros com Deus, o Dr. Amin Rodor, ele diz o seguinte: todos nós reconhecemos o valor e a importância das escolhas. O que esquecemos, em geral, é o fato de que as pequenas escolhas condicionam as grandes. Além disso, a sequência das escolhas determina a direção da vida. Então, aí que está o perigo. Uma escolha pequena me leva a uma escolha maior. E essas escolhas vão determinar a direção da minha vida. Por isso, na página 59 da mesma meditação, ele fala, vivemos na época do comportamento globalizado, é o que falamos agora há pouco, e da conformidade universal. Costuma-se fazer o que todos fazem e pensar como todos pensam. Acontece, irmãos, que Deus nos chama para ser diferentes. O Manual da Igreja, na edição de 2022, a página 158, traz uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, e diz assim: trajar-se com simplicidade e abster-se das ostentações de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Aí está o ponto. Nos dias atuais, irmãos, a palavra conservador tem se tornado quase sinônimo de herege ou de fanático. Hoje todo mundo foge da palavra conservador, mas eu achei interessante que no Manual da Igreja, a página 158, eu achei essa frase: o povo de Deus deve sempre encontrar-se entre os em matéria de vestuário. E não parou aí, irmãos. Um pouquinho mais adiante: consideremos-nos a nós mesmos, faltou um S ali, bem vestidos, unicamente quando tivermos atendido às normas da modéstia no uso do vestuário de bom gosto e conservador. Então, irmãos, eu penso que nós estamos precisando, talvez, dar uma reolhada no nosso guarda-roupas. É possível que você tenha que chegar no seu guarda-roupa e dizer: ok, você sai, você fica, você sai, você fica, você sai, você fica. Precisa, irmãos, não tenhamos medo de fazer isso. Alguns poderão dizer: mas hoje é tão difícil achar roupa decente nas lojas. Nós temos uma excelente costureira nessa igreja, a irmã Francisca. E há outras costureiras por aí. Procurem uma costureira, manda fazer sob medida. Mas existem lojas, irmãos, se procurar, acha. Existe. Mas se não achar, procure uma boa costureira. Peça para fazer uma roupa decente. E eu concluo ainda, irmãos, eu queria ler só isso aqui. Deus vê, diz Ellen G. White, Deus vê que a ruína do caráter é frequentemente, escuta isso, irmãos, a ruína do caráter é frequentemente precedida pela
com o orgulho e vaidade no vestir. Ou seja, primeiro uma pessoa esboça, mostra orgulho e vaidade na sua vestimenta, e aí a ruína do caráter logo se revela, porque ela é precedida, a ruína de caráter vem antes vem depois, ela é revelada pela maneira como nos vestimos. Irmãos, num dos sermões do pastor Adolfo Soares, um homem de Deus por quem eu tenho muita admiração, após ele ponderar que na maioria das vezes a gente espera o que Deus faz por nós, ele faz uma pergunta no seu sermão e ele diz: o que é que Deus espera de você? Porque nós estamos sempre esperando algo de Deus, mas você já parou para pensar o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Irmãos, dentre outras coisas, aqui está uma coisa que Deus espera de você e de mim. Miqueias 6, verso 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Em outras palavras, o que é que o Senhor espera de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que Deus espera de nós, queridos. Em 1 João capítulo 2, versículos 15, versículo 17, Deus espera de nós que nós não amemos o mundo, nem o que há no mundo, irmãos. Porque se alguém ama o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Amados, a questão é essa: o que faremos? Conformar ou transformar? Aleluia! Que essa seja a sua, a minha, a nossa decisão. Deus quer nos dar o poder para assim proceder, mas Ele não fará isso, irmãos, se nós não o permitirmos. Você acha que você está em condições de avaliar sua vida, a sua realidade? Escute, aquele vidrinho de esmalte que você tem lá na sua casa, aquele rosinha clarinho, porque tudo começa assim, sabe, irmãos? Primeiro a gente põe só a base, só para a unha ficar bonitinha, brilhando. E eu confesso aos senhores, se não está causando escândalo, ok, mas o problema é que não se para aí. É igual quando alguém faz uma maquiagem para corrigir uma mancha de pele. A pessoa passa uma maquiagem corretiva para tapar a mancha. Irmãos, eu confesso não ver problemas com isso. Mas quando a sua maquiagem faz uma mancha, aí já é o problema. Porque quando a maquiagem faz a mancha, aí ela já está chamando a atenção. Aí está o perigo. Agora, é que bota um esmaltezinho colorido, transparente, aí depois vai lá na moça que faz a unha, e a moça diz assim: está todo mundo usando um rosinha, bem discreto. Por que você não usa também? Não, eu não uso porque eu sou adventista. Ah, boba, se for mineira, né? Mineiro fala assim: ah, boba, suas amigas vêm aqui e usam também, por que você não? E você diz: é mesmo, né? Aí põe um rosinha clarinho. Passa alguns dias, ela chega: esse rosinha está sem graça, né? Por que não bota uma corzinha um pouquinho mais? E lá vamos nós. Daqui a pouco está de unha preta. O diabo trabalha assim, irmãos. O diabo sabe como chega lá. Ele sabe. Escute, a pintura das suas unhas determina onde está seu coração. Líquido e certo. E tem gente que pinta a unha do pé. Na mão até que disfarça, mas pinta do pé. Irmãos, quando é que a gente vai levar a sério esse negócio de salvação? Escute, hoje um moço perguntava aqui na classe: nós somos chamados para testemunhar, para pregar ou para viver o Evangelho? Claro, irmãos, a forma mais potente, mais forte de pregar o Evangelho é vivendo o Evangelho. Tem muita gente que vai olhar para você e vai tirar ali a conclusão de quem você é, da sua religião, pela sua aparência pessoal. Então não perca a chance de pregar um sermão sem abrir a boca, com a sua forma de vestir, com a sua forma de agir. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Amém.